Nós recebemos aqui no 3601 o deputado federal pelo PMDB da Paraíba, Veneziano Vital do Rego, que interage e participa conosco a partir de agora. Muito boa tarde, seja bem-vindo, deputado Veneziano. Tudo bem, Milton? Um grande abraço a você, um abraço a Tamires, encontra-se com você dando essa assistência qualificada. Um abraço a todos os amigos e ouvintes do Sistema Correio. Eu havia me comprometido de ligar para você anteontem, mas, enfim, houve um contratempo em razão ainda de estar em Brasília no cumprimento das nossas obrigações legislativas, e com Ítalo acordei de ligar hoje tarde e noite, exatamente para que a gente pudesse estabelecer esse contato, me colocando à sua disposição, se no caso for do interesse fazer alguns questionamentos, ou se diretamente você me permitir fazer as devidas reparações acerca de algumas colocações que foram feitas durante a semana. Deputado, inicialmente, como é que o senhor está vendo aí a questão do novo ministério? Michel Temer assumiu aí o governo do Brasil, inclusive a informação que nós temos hoje é que o presidente em exercício do Brasil vai mostrar um balanço com um rombo deixado pela presidenta Dilma Rousseff, e essa ofensiva de comunicação também tem o objetivo de deixar claro os motivos da mudança na meta fiscal, né? E por que sacrifícios estão sendo feitos para ajustar as contas públicas, como, por exemplo, a diminuição do número de ministérios, que foi gerada essa polêmica. O Ministério da Cultura foi transformado numa secretaria e incorporada novamente ao Ministério da Educação. Qual a leitura que o senhor faz desse momento? Olha, Milton, a tua pergunta ela é muito abrangente, e se tu me permitires, nessa abrangência proposta, fazer na tentativa que eu desejo cumprir, mesmo não tendo as condições, de resumir a resposta. Primeiro, eu penso que o Estado brasileiro como um todo, ou seja, a composição ministerial, ela era além da necessidade. Eu penso que a estrutura administrativa, ela demonstrava estar inchada. Ou seja, nós tínhamos cerca de 35, 36 ministérios que poderiam claramente poder transformarem-se num universo entre 20 e 25 ministérios, que seria um número suficiente para que nós pudéssemos atender às demandas a respeito de cada setor. Continuo a dizer isso, concordante com a disposição que foi apresentada pelo presidente Temer. Em relação à área de cultura, eu penso até que poderia ser mantido o Ministério da Cultura. O presidente interino, Michel Temer, tem dito que não é o fato de ter cingido, ou seja, ter feito a fusão Ministério da Educação e Ministério da Cultura, que sugeriria pensarmos que haveria perdas para a cultura. Muito pelo contrário, tomara que assim seja, e haveremos de cobrar. O que não pode haver é limitação ou diminuição dos investimentos, da participação do governo em relação à cultura. Mas eu penso que o Estado precisa ser melhor gerido, precisa melhor ser administrado com estrutura muito menor do que a que nós tínhamos. Não apenas como exemplo, não apenas como demonstração, não apenas como sinalização, mas acima de tudo como conceito. Se nós vivemos um período onde há um déficit público que ultrapassou a previsão do governo anterior na casa dos 96 bilhões e já chega em termos reais, efetivos, e que haverão de ser demonstráveis, de 230 bilhões de reais, é preciso que nós puxemos o freio de mão e reestabeleçamos uma política fiscal condizente com a realidade atual do país. O país não pode, ninguém pode, isso desde o núcleo familiar, passando pelas realidades empresariais ou em quaisquer outros segmentos, ninguém pode ir além daquilo que você recebe. Ninguém pode gastar mais do que recebe. E o Brasil demonstra exatamente essa situação. O Brasil se apresenta nessa situação. O que o presidente quer e haverá de mostrar de maneira translúcida é exatamente o que nós encontramos. Não como forma, não como símbolo, não como estratégia de dizer, olha,
o governo era assim e passará a ser assado. Não, é para tratar as coisas com a transparência, com a clarividência que qualquer governo, nas suas 3 esferas, precisa ser e precisa apresentar. Ou seja, sair de 90 bilhões, 96 bilhões, que era a meta fiscal para ser discutida, para 230 bilhões, mostra exatamente o quão era irreal a realidade apresentada anteriormente. E é dessa forma, não há mais como esconder, não há mais como omitir uma situação que precisará da participação de todos, ou seja, exigirá a compreensão de todos. Essa meta fiscal que deverá estar sendo discutida na Câmara, no Congresso, esta semana, ela precisa ser entendida como a realidade que o Brasil enfrenta. E é exatamente isso que o governo interino de Michel Temer deseja. A limitação ministerial, você pode até perguntar, mas veneziano, isso significaria uma diminuição de custos, uma diminuição de gastos? Sim, mas não suficiente, claro, para resolver as questões de déficit público. Nós estamos entrando no 3º ano de sucessivos prejuízos, de sucessivos déficits públicos em razão das questões fiscais. Mas é um simbolismo, mostra o desejo do presidente de diminuir, de enxugar até o final do ano pelo menos 5 mil postos de cargos comissionados. O Estado apresentava-se como uma unidade federativa aparelhada, e isso precisa ser diminuído porque nós não temos condições, nós não estamos tendo capacidade, atividade produtiva que suporte as demandas do custo de um Estado que estava inchado. É essa apreciação e a observação que nós estamos fazendo. Deputado, nós tivemos esta semana uma reunião da nossa bancada do Congresso, os senadores paraibanos José Tagino Maranhão, do PMDB, Raimundo Lira, do PMDB, e o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, no Ministério da Integração Nacional, e a informação, inclusive, que circulou hoje, é que haveria uma liberação de 50 milhões de reais para a aceleração na obra, na transposição do Rio São Francisco, e nós poderíamos ter água da transposição chegando em Campina Grande até o final do ano, né? Aqui em Boqueirão, na verdade no manancial que abastece Campina Grande e mais 18 municípios, o que seria uma grande notícia para nós aqui, que já passamos por um grande racionamento, e Boqueirão está com menos de 10% da sua capacidade exatamente de volume de água. Hamilton, eu não quero cravar essa informação, não por desconhecer os contatos ou o contato que foi mantido pela bancada no Senado com o ministro Helder, mas no ano passado, não sei se tive a oportunidade em que dizer aos ouvintes da Rádio Correio, eu acho que sim, logo no início do nosso mandato, eu estive em audiência com o ministro Gilberto Roque, inclusive ao lado do deputado Hugo Mota e ao lado do deputado Wilson Santiago. Foram 2 contatos. À época, já expunhamos as nossas preocupações, as preocupações de um Estado que, localizado no semiárido nordestino, carecia necessariamente da conclusão da obra da transposição de São Francisco. O ministro Gilberto Roque, à época da integração, provavelmente haverá de ser presidente da Caixa, ele dizia, olha, não haverá contingenciamento, deputados, nós haveremos de manter todo o calendário de investimentos para as obras de infraestruturas hídricas. Depois eu estive pessoalmente, e aí sozinho, com o ministro Nelson Barbosa, à época ministro do Planejamento. E ele dizia o seguinte, olha, deputado, não creiam que até o final de 2016 essa obra será concluída. É provável que até o 4º, 5º mês de 2017. E eu fiquei muito preocupado, porque disse exatamente o que é preocupação minha, como campinense, preocupação sua, preocupação de mais de 400 mil cidadãos, numa cidade que não pode ser abastecida por carros-pipas. Isso é humanamente impossível, isso é claramente vexatório e impraticável. E lógico, impraticável. E eu dizia exatamente isso. A necessidade de você ter um investimento, de você ter um turno extra, mas de levar efetivamente recursos extras para que nós concluíssemos a obra de São Francisco. Enfim, houve todo esse processo de discussão, de transição, que absolveu esses meses primeiros de 2016, até que chegássemos a esse afastamento provisório, não sei se será definitivo, e terminou havendo esse ato.
conversava ao telefone com o ministro Helder Barbalho, que é um companheiro. Ele foi prefeito de Ananindeua, segunda maior cidade do estado do Pará, no período em que eu também era prefeito de Campina Grande. Os 8 anos em que estive aqui, Helder Barbalho era prefeito de Ananindeua, e nós mantínhamos um contato, se não frequente, mas um contato muito próximo de amigos. Segunda-feira ligava para ele, cumprimentava-o por ele ter assumido e pedia a ele uma audiência. Ele disse: olha, veneziano, eu estou tomando pé da situação, tomando conhecimento sobre a estrutura do Ministério agora, mas na próxima semana haverei de recebê-lo e de poder me reportar a você sobre a realidade da transposição do São Francisco. Então eu não tenho novos dados, não posso te dizer. Agora, até terça-feira, maior prazer, haverei de lhes informar sobre o que efetivamente nós temos e qual é a projeção do Ministério da Integração. Ou seja, o contato que os senadores Zé Maranhão, Cássio Cunha Lima e Raimundo Lira mantiveram, os contatos, ou o contato que foi mantido com o presidente Temer, não sei se foi suficiente para que essas informações fossem prestadas. Terça-feira eu haverei de ter diretamente com o ministro Helder Barbalho e, obviamente, exporei. Ou seja, nós estamos prestes a um colapso. Quando chegarmos a 5% do volume d'água de Buqueirão, essa água já não será mais consumível, porque, inclusive, imprópria ao consumo humano. Então, na verdade, o que nos resta são 4, 5% para consumo humano. Daqui ao final do ano, como estará Campina Grande sob a perspectiva iminente de um colapso para abastecimento de carros-pipa? Você abastece cidades com 20, 30, 40 mil habitantes, 50 mil habitantes no máximo. Mas você pensar em abastecer uma cidade de 400 mil habitantes, e é importante que se registre, somos 400 mil habitantes fixos, mas todos os dias nós temos outros tantos, 10, 15, 20 mil habitantes, cidadãos que vêm para cá, voltam para as suas cidades, comercializam em Campina, estudam em Campina, regressam para os municípios próximos. Então essa é uma realidade vexatória e iminente. E é isso que eu vou expor ao companheiro ministro Helder Barbalho na próxima terça-feira. Nós estamos em estúdio, deputado, com a grande contratação do Sistema Correio de Comunicação, apresentador, colunista, empresário multimídia, e hoje nós estamos lançando a participação dele aqui em estúdio, inclusive, num quadro que ele vai trazer informações da semana, de uma agenda cultural, de cobertura de eventos, de novos negócios que inauguram em Campina Grande, porque todo negócio que inaugura em Campina passa pela mão dele. Eu não sei como é isso, porque todo mundo quer tê-lo para apresentar, para ser um mestre de cerimônias. Eu não sei se é por causa da competência, eu não sei se é por causa da voz rouca, eu não sei se é por conta dos olhos claros, mas o Celino Neto está aqui conosco, acabou de chegar, e eu queria que o senhor desse a primeira participação dele em estúdio, conosco é hoje, no quadro, e o senhor vai ser a primeira pessoa a cumprimentá-lo aqui conosco. Pode falar que está tudo aberto aqui. Olha, eu quero abraçá-lo, saudar ao Sistema Correio por essa extraordinária e qualificada aquisição. Tenho a absoluta certeza que essa escolha não se deve, senão, sem desconhecer outros atributos, e aí não é de minha competência, mas deve-se realmente à qualidade profissional, né, que indiscutivelmente Celino tem. Ao longo desses 10 anos, acredito que até menos, ele é muito jovem, mostrou a sua dinamicidade, mostrou o quanto ele é desenvolto nesta área, e não apenas no colunismo social. Eu acho que Celino modificou substancialmente aquele viés, aquele sentimento, aquele conceito do que é o colunismo social. Mas, deputado, não é tão jovem assim não, já teve que fazer um trabalho na cobertura aí, viu? Já teve que fazer um trabalho na cobertura aí, que eu fiquei, está aberto, Celino, pode falar aí. Meu querido veneziano, que alegria poder ouvi-lo, eu que acompanho seu trabalho sempre, cotidianamente. Esse belo trabalho que você vem fazendo através do seu mandato. Eu estou deveras emocionado, vou aproveitar inclusive para usar todo o meu português aqui diante de Vossa Excelência. Eu preciso, e depois de ser chamado de contratação qualificada, então Zarinha que se prepare que o português vem aí, viu? Não, mas é muito sincero, você sabe do meu carinho. E nós sempre soubemos, diga-se de passagem, até porque você é egresso de uma família de tradição política na cidade, a quem ou para a qual eu sempre registrei o meu carinho, o meu reconhecimento, e nunca, por força da política, deixamos de nos tratar
de forma cordial, de forma respeitosa, de forma carinhosa. Então eu tenho, e reconheço, eu gosto muito. Então quando eu falo sobre os qualificativos pessoais que você tem como profissional, isso é indiscutível. Não estou dizendo porque você está estreando hoje no Sistema Correio, porque você já demonstrou no Sistema Paraíba, você demonstrou em outras situações. Eu penso, identifico, não sou do ramo, mas você tem esse conhecimento, você tem essa versatilidade, você tem essa capacidade de dinamizar esse segmento. Você foge daquilo que era reducionista no colunismo social, dando uma abrangência muito maior. Eu desejo muito francamente, muito sinceramente, que você possa ter os mesmos períodos, ou período de sucesso, de êxito que teve numa rede outra, que possa ter no Sistema Correio, inclusive pela própria força, pela própria capilaridade que o Sistema Correio tem, da capital, passando por Campina, indo para o sertão. Você será muito mais visto, não há dúvidas disso, e sei que você garantirá essa versatilidade, que é uma das principais marcas da sua extraordinária carreira profissional recente. Miltinho fala que você não é tanto, então feliz de você, porque se você tem um pouco mais de rodagem, mas não aparenta, eu que tenho muita rodagem e aparento essa muita rodagem toda. Agora, deputado, você, telespectador que está ouvindo, isso é modéstia do nosso deputado também. Nós temos nosso ouvinte, desculpa. Televisão, eu estava gravando a tarde inteira hoje para a TV Maior, por isso que eu vim. Deputado, agora as revisões dele, todas feitas em concessionária, viu? Certo ele, que tem condições, que deve assim, se cuidar. Para o qualificado ouvinte do Balanço Geral, eu preciso dizer que o deputado é extremamente modesto. Nós fazemos parte de uma mesma geração aqui em Campina Grande. Alguns alçaram voos extremamente... Nós quem? Eu, você, deputado. Alguns alçaram voos estratosféricos, como você, deputado. Como Vené, como assim eu posso lhe chamar, eu sei que eu tenho intimidade para isso, gosto muito de você, retribuo todos os elogios que você me fez, você sabe, do carinho e da admiração que lhe tenho. Então me permita essa intimidade e agradecer agora por tudo que foi colocado aqui. Espero, muito em breve, assim que começar a desenvolver no Parque do Povo, a partir do dia 3, o programa da TV Maior transmitindo ao vivo o maior São João do mundo, caso sua passagem por lá, que a gente possa conversar mais e eu poder lhe dar um abraço afetuoso. Maior prazer, meu irmão. Não estou fazendo quaisquer elogios sem fundamentações. Não é de mim, não é protocolar e não é por força da sua presença no estúdio da Rádio Correio. Claro que assim, se fosse, eu teria que ser gentil, mas o que eu transmito em relação à sua competência e aos seus valores são sinceros. Muito obrigado, querido. Um grande abraço, afetuoso abraço para ti, sucesso nessa sua nova empreitada. Obviamente, haveremos de nos encontrar a estreia no dia 3, na abertura do nosso São João, se não no dia 3, mas no período junino, haverei de vê-lo, parabenizá-lo, de cumprimentá-lo, enfim, sempre à disposição. Deputado Veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, deputado federal, muito obrigado pela participação do senhor conosco, pela atenção com a nossa equipe de rádio jornalismo. Eu só queria fazer um registro, se você me permite, não mais do que 1 minuto. Essa semana, e aí com o carinho que o jornalismo da emissora sempre haverá de ter de mim, foi feito um comentário em respeito a Gimira de Figueiredo. E eu queria, você, um jornalista que preza pela verdade dos fatos, aquela obra, ela foi uma obra pensada, iniciada por mim, executada até 30%, 40%, e eu deixei, inclusive, com extrato bancário, comprovadamente, no dia 28 de dezembro, de 17 milhões e 200 mil reais. Então, só para uma correção, às vezes a gente é pego por um deslize, por um equívoco. Ou seja, a Gimira de Figueiredo não foi feita por essa administração. A Gimira de Figueiredo é uma obra deixada por nós, com recursos deixados por nós, como comprova o extrato bancário do dia 28 de dezembro de 2012. Como também, Miltinho, houve um equívoco da parte do jornalismo da emissora em relação à urbanização do Açude Velho. Toda ela completa, toda ela concluída e toda ela paga pela nossa administração. A obra de urbanização da calçada do Açude Novo é que integrava toda a urbanização do Parque do Povo, que foi completamente revestido por nós, e vocês são sabedores,
Celino sabe muito bem disso, você próprio, e que faltava a sua conclusão. O Açude Velho foi um investimento de R$1.800.000, feito por nossa gestão, a sua calçada, e paga por nossa gestão. A Argimide de Figueiredo não foi feito pelo atual prefeito. A Argimide de Figueiredo foi deixada 35% a 40% por nós, e com R$17.200.000, como comprova extrato bancário do dia 28 de dezembro de 2012. São retificações que eu preciso fazer em nome da verdade e, afinal de contas, até para que os próprios campinenses possam relembrar-se disso. Ademais, os meus cumprimentos, o meu abraço a você, o meu abraço a Celino, o desejo em Deus que você possa ter, repito, todo o sucesso, quem sabe, se possível for, maior sucesso do que o já obtido em outros instantes da sua carreira profissional. Um abraço, Milton, um abraço, Celino, um abraço, eu não sei se quem está ao lado de vocês é Almir ou outro companheiro, a Tamires, enfim, a todos os que integram a produção do programa, sempre à disposição dos senhores. Abraço e um ótimo final de semana aos meus queridos e queridas amigos campinenses. Salve o nosso WhatsApp.